Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia no nosso devocional. Então eu te convido para fazer uma oração, para consagrar o seu dia ao Senhor e começarmos, a falar sobre as maravilhas de Deus. Hoje eu vou falar sobre as lições espirituais da vida de Abraão, sobre o nível da nossa fé. Você sabia que existem níveis na fé? Como é que está a medida da sua fé? Será que um dia nós vamos conseguir chegar no nível de fé de Abraão a ponto de ser chamado de amigo de Deus? Abraão foi considerado pai da fé, o melhor amigo de Deus. Será que a gente vai ter a honra de chegar nesse patamar de fé? Nas Escrituras diz que se nós tivermos um grãozinho de mostarda de fé, nós conseguimos mover montanhas. Imagine essa fé inabalável e plena que Abraão tinha. O que Deus pode nos proporcionar com essa fé, não é verdade? Então, primeiramente, eu te convido a fazer uma oração, a começar com uma oração. Então, feche seus olhos e vamos convidar o Senhor e o Espírito Santo para fazer parte desse nosso estudo. Pai amado, Pai querido, estamos aqui reunidos para te honrar, te agradecer, te glorificar, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, Pai, mas que seja o Espírito Santo me dando a interpretação para que possa tocar a alma e os corações dessas pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor. Pai, nós consagramos nosso dia a Ti, consagramos tudo que temos, tudo que somos, nosso filho, nossa família, nossos amigos e irmãos, todos a Ti, Pai. A Ti rendemos graças porque o Senhor é bom, a Tua bondade e misericórdia dura para sempre. Continue nos conduzindo no Seu caminho, Senhor. Que a gente nunca perca a nossa fé, Pai. Que a gente nunca saia da Tua presença, que a gente siga em obediência, Pai, à Sua palavra, que o nosso comportamento seja um comportamento onde as pessoas enxerguem a luz de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós. É para isso que estamos aqui, Pai, para que caráter, comportamento, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam elevadas, Pai, num patamar de fé plena, num patamar de fé onde elas possam mover montanhas, onde no momento que abrir a boca, Pai, elas possam verdadeiramente transformar corações, promover curas e milagres através da Tua unção, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Bom, vamos falar de Abraão, Abraão, uma história muito conhecida. Ele tinha uma promessa, já numa idade avançada, ele e a esposa Sara. Deus alterou o nome deles, O nome, a princípio, era Abão, E o da Sara, Sara. Então, Deus alterou até mesmo o nome deles e eu enxergo essa alteração de nome como um renovo de Deus, Quando Ele dá uma nova oportunidade para nós de estar andando ali na presença e na vontade dEle nas nossas vidas, Eles já tinham a idade avançada e o sonho de Abraão era ter um filho. E ele tinha a promessa de Deus para ter esse filho, mesmo em idade avançada. Mas, em dado momento, devido à falta de um fruto do Espírito, que é a paciência, acabou que a Sara foi conduzida pelos desejos da carne e não do Espírito. Olha a importância da gente da gente se manter na presença do Senhor, para que a gente possa ser trabalhado através do Espírito Santo, os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 22. Se vocês quiserem mais, eu vou falar dos frutos do Espírito aqui, que é muito importante. Então,
por falta do principal fruto do Espírito, que é a paciência, eles acabaram cedendo aos desejos da sua carne, da sua vontade de ter um filho através da sua serva, né? Foi a partir daí que surgiu, né, o concubinato. Sara pediu para que Abraão tivesse um relacionamento com sua serva, para que fosse gerado um filho, né, de que ele tanto queria, que era o grande sonho dele, de ter um filho. Mas esse não era o filho da promessa. Então, quando a gente acaba antecipando os planos de Deus nas nossas vidas, se você tem uma promessa, e essa promessa ainda não foi concretizada, não foi realizada, você tem que esperar com paciência, porque Deus sabe qual é o momento que vai ser o ideal para cumprimento daquela promessa. Não adianta você querer antecipar os planos de Deus na sua vida. Todas as vezes que a gente toma a decisão pela nossa vontade, pelo nosso ego, pela nossa carne, a gente tende a se estrepar na vida, literalmente falando, né? E quando a gente tem a paciência, né, de esperar os planos de Deus se cumprirem na nossa vida, andando na obediência, na santidade, na presença de Deus, tudo se cumpre e se cumpre no tempo certo. Muitas vezes Deus, nesse caminhar, vai testando a nossa fé, vai testando tudo em nós e vai desenvolvendo principalmente os frutos do Espírito sobre a nossa vida, para que a promessa seja cumprida na hora certa, no tempo certo, né? E que você possa usufruir dessa bênção por toda a sua vida e glorificar o nome dele, porque quando se tem uma promessa, a principal função, né, dessa promessa é para que você glorifique o nome de Deus. Hoje nós vemos em muitos lugares as pessoas buscando muito mais as coisas materiais do que as espirituais, né? E muitas vezes as pessoas conseguem conquistar seus desejos materiais, mas a maioria delas acabam, né, glorificando ao próprio esforço e não a Deus, né? E muitas vezes a pessoa acaba se desviando porque o ego, a vaidade, a soberba se sobrepõem à glória de Deus, né? A gente sabe que tudo que nós somos, tudo que nós temos é por causa de Deus. Foi Ele que nos concedeu, foi Ele que nos proporcionou. Mesmo que a gente não ande, que a gente seja falho, que a gente caia, que a gente peque, a graça de Deus está sobre as nossas vidas, a misericórdia dele também, né? Mas muitas vezes, quando você vai seguindo esse caminho, entre aspas, torto, mesmo sabendo que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que te enche de graça, ele vai, da mesma forma, cumprir a promessa, porque Deus, ele não mente, ele é fiel. Mas, na maioria das vezes, somos nós mesmos, pelas nossas escolhas pessoais, pelas escolhas da nossa carne, que a gente acaba, né, atrasando as promessas de Deus nas nossas vidas, porque nós não estamos preparados para receber aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas, né? E isso aconteceu com Abraão e Sara, porque eles quiseram antecipar isso. Só que esse filho não era o filho da promessa, que acabou gerando diversos problemas para eles, né? Então, se você não segue em obediência a Deus, você vai, com certeza, encontrar obstáculos muito maiores no meio do caminho do que se você tivesse esperado com paciência para que fosse cumprido o desejo de Deus na sua vida no tempo que Ele determinou na sua vida, né? Mas mesmo assim, Deus esteve
sempre ao lado de Abraão, porque Abraão sempre foi fiel também a essa fé ao Senhor, sempre teve o temor a Deus, sempre teve uma fé plena, sempre colocou Deus em primeiro lugar, cumprindo esse principal mandamento, né? Que é ame a Deus sobre todas as coisas. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele foi o pai da fé, né? Ele teve uma fé inabalável. Por mais que o pedido de Deus, ao ser testado, né, lá em Monte Moriá, para que sacrificasse seu filho, ele foi testado na fé. Deus queria saber o que estava no coração dele, né? Se o coração dele estava totalmente entregue a Deus. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente passa por provas onde Deus também testa nossos corações. Será que a nossa fé, ela é uma fé plena? É uma fé inabalável? É uma fé nesse nível onde a gente consegue confiar, deixar esse problema de lado e entregar nas mãos de Deus e confiar de que Ele vai promover a cura, de que Ele vai promover a resolução, de que Ele vai entregar aquilo que a gente precisa no tempo certo, no tempo que Ele determinou? Você consegue ter paciência para esperar os planos de Deus se cumprirem na sua vida? É muito difícil, né? A paciência nos dias de hoje. Mas a gente precisa desenvolver esse fruto. Porque é isso que Deus quer de nós, né? Que a gente possa... Então vamos lá em Gênesis 11, 26. Olha, longe de ser perfeito, Abraão mostrou-se impaciente. Olha aí a falha. A falha se deu na impaciência, né? O principal fruto do Espírito. E falha na espera da promessa que Deus havia lhe feito, de dar-lhe um filho, ao tentar resolver as coisas do seu jeito. Gênesis 15. Olha, quando a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, a gente está colocando as nossas vontades acima da vontade de Deus. Obviamente, se o plano de Deus era nos abençoar, e você, com a sua ansiedade e impaciência, que antecipa esses planos sem estar preparado, sem estar com a maturidade, sem estar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente preparado para receber aquilo, Deus não vai entregar. É como se você voltasse, né, pro início de novo da fila. Deus está lá preparando a bênção maravilhosa para você. Mas antes de você receber, você precisa o quê? Se desenvolver nos aspectos da obediência, da fé, da maturidade espiritual, do comportamento, né? De santidade. Será que você tem cumprido esses requisitos para receber as promessas que Deus preparou para a sua vida? Comportamento é algo que a gente precisa nos avaliar, né? Nós normalmente chamamos pessoas, né, amigos para o churrasco, e nessa passagem de Abraão precisou preparar o sacrifício a Deus, e esse sacrifício era o seu próprio filho. Imagine a dor, imagine o sofrimento de ter que esperar uma vida toda para ter o filho da promessa. E aí Deus pede para que esse filho seja sacrificado. Imagine a dor no coração de Abraão. Mas ele estava sendo testado na sua fé. Também a sua fé em Deus
era tão grande que ele confiou nos planos do Senhor. Ele sabia que o que Deus estava pedindo, o que Deus estava fazendo era melhor para a vida dele. Por mais que fosse algo surreal, por mais que não tivesse conexão nenhuma, que não tivesse lógica naquilo que Deus estivesse pedindo. E muitas vezes nas nossas vidas, as coisas não têm lógica nenhuma, né? Tem situações que a gente tem que abrir mão e falar, Senhor, eu confio nos planos do Senhor, eu confio em tudo que o Senhor está fazendo. Quando um filho sai de casa, por exemplo, né? Ou mães que precisam passar por situações de ter que entregar o filho com um pai que muitas vezes maltratou a criança, mas ela é obrigada a entregar a criança, né, para se cumprir uma ordem judicial, por exemplo. Às vezes Deus está usando aquela criança para ganhar aquela alma pro reino, né? Às vezes seu filho saiu de casa para ter mais maturidade, para ter mais crescimento, por mais que ele esteja em situações erradas, você tem que confiar nas promessas de Deus na sua vida, de que a sua fé esteja num nível tão absurdo, tão pleno, como era a fé de Abraão, de que Deus vai usar pessoas, de que Deus vai usar situações, circunstâncias para realizar aquilo que Ele quer na sua vida, na vida do seu filho, né? E é exatamente isso, quando a gente deixa os nossos problemas, quando a gente solta e coloca nas mãos de Deus para que Ele resolva, a nossa ansiedade vai embora, é trabalhado o fruto da paciência na nossa vida e aquela promessa vai ser cumprida de uma forma mais rápida. Então Abraão teve que levar o seu filho em sacrifício. E a criança foi ali perguntando uma série de coisas. Pai, vamos levar o carneirinho. Cadê? Não, Isaac. O Senhor vai proporcionar. E aquela criança, ele olhando para aquela criança, falando, Senhor, o meu único filho, o filho da promessa, como é que pode? Olha, só de imaginar a cena já me emociona. Dessa mesma forma, né, a gente tem que aprender muito com essa fé de Abraão. Será que você é amigo de Deus a esse ponto? De ter uma fé nesse nível? A ponto de entregar, muitas vezes, o seu filho, a ponto de entregar tudo que você tem na sua vida. Tudo que você tem na sua vida. E confiar nos planos de Deus, naquilo que Ele vai cumprir na sua vida. Foi isso que Abraão fez. Da mesma forma, foi o que Deus fez por nós. Né? A fé inabalável de Abraão e o amor incondicionável de Deus. Abraão entregou seu filho Isaac, foi testado na fé e Deus viu que o coração dele era totalmente entregue a ele. E é isso que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Quando a gente passa por algum problema, a gente não tem que se preocupar, porque aqui ele fala também que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele pede para nós que nós andemos na presença dEle e que sejamos perfeitos em comportamento, em caráter. Porque foi isso que ele observou em Abraão, né? Mesmo o Abraão tendo falhado,
Deus permaneceu fiel e não desistiu de Abraão. E ainda falou em Gênesis 17: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Colocando nos nossos dias atuais, será que a nossa vida, o nosso comportamento, a maneira que nós tratamos as pessoas, a maneira que nós tratamos a nossa família, está seguindo esse preceito? Você coloca a sua família para andar na presença de Deus? Você ensina os seus filhos a andar segundo os princípios e valores de Deus? Você tem tratado as pessoas, seus vizinhos, principalmente seus familiares, da maneira que Deus gostaria que você tratasse? Pois é. Deus, ele considerou Abraão o pai da fé, né? E Abraão foi considerado o melhor amigo de Deus. Imagina você ter esse título de melhor amigo de Deus. É uma honra sem igual, né? E para deixar bem claro isso para todo mundo, que o Abraão era mesmo seu amigo pessoal, o próprio Deus confirmou sua amizade com Abraão lá em Isaías, né? 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Eu peço para que você analise qual é o grau da sua fé. Se nós pudéssemos medir de 1 a 10, em que nível estaria a sua fé hoje? Será que você teria uma fé como a de Abraão, de entregar seu filho em sacrifício, em obediência a Deus? Vai lá no profundo do teu coração e se autoavalie se a sua fé está nesse nível. Porque se ela não estiver, você precisa trabalhar para que ela chegue neste nível. É nesse nível que as promessas e que os sonhos são acelerados na sua vida. É nesse nível que Deus opera todos os milagres que precisa operar na vida das pessoas. Mas o primeiro problema que tem, a pessoa cai, a pessoa murmura, a pessoa duvida de Deus. Quando tudo isso acontece, quando você duvida da promessa de Deus, quando você duvida da existência de Deus, quando você começa a priorizar opiniões de pessoas, ao invés de priorizar a opinião de Deus, seus planos são atrasados. Quando você começa a priorizar coisas materiais, ao invés de Deus, seus planos são atrasados. Então, a gente precisa ter o discernimento espiritual quando pessoas, situações, coisas entram na nossa vida para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar a nossa paz, para diminuir a nossa fé, para diminuir a nossa comunhão com Deus. Você precisa fazer essa faxina na sua vida, porque o que mais importa para Deus é o nível da sua fé, a sua obediência e o seu coração reto, perfeito diante dele. Porque
se você estiver com tudo isso em ordem, o seu comportamento vai transformar pessoas, porque você vai estar com um caráter muito parecido com o caráter de Cristo. Abraão entregou seu filho a Deus e lá o próprio Deus trouxe o outro sacrifício do animal e falou para Abraão o quanto ele é amado, né? Ficou feliz com a fé de Abraão. E o que Deus fez por nós? A mesma coisa. Entregou Jesus, o seu Filho amado, santo, em sacrifício por nós, para que nós pudéssemos andar na presença dele todos os dias, sem usar nenhum intermediário, para que a gente pudesse criar um relacionamento íntimo com ele todos os dias, sem que tivéssemos nenhum intermediário. Somente através do Espírito Santo, para que você pudesse se tornar também um grande amigo de Deus. Deus, ele quer ser seu melhor amigo. Deus quer elevar a sua fé. Ele quer te manter próximo dele, assim como ele tinha Abraão. Ele quer ter o prazer de falar de nós. Olha, eu fico pensando, será que Deus me considera uma grande amiga dele? Eu quero ser chamada de mim. Eu quero, quando eu chegar no céu, ouvir do Senhor: você foi a minha filha amada. Você foi uma grande amiga, minha melhor amiga. Eu quero ter essa honra de chamar Deus, além de Pai eterno, que Ele é nosso Senhor, mas de meu melhor amigo. Porque nós temos que aprender que tudo que a gente precisa, todos os conselhos da vida que a gente precisa, todas as direções que a gente precisa, tudo, absolutamente tudo, o único amigo que vai te dar o conselho certo vai ser Deus. Esquece o conselho das pessoas. A gente tende a ir atrás, né, de amigos pessoais. É bom até você viver em comunhão, pedir conselhos para amigos, né, para o pastor, para sua família. Mas o principal é você ir lá no seu quarto e pedir conselho para o seu melhor amigo, para o seu pai amado, que é Deus, e esperar a resposta dele. Olha, recentemente eu recebi uma proposta de trabalho e eu ainda não sabia, né, sobre o que Deus tinha preparado para mim, principalmente aqui nesse devocional, né, da iniciação da promessa que Ele tem na minha vida. E eu tinha recebido um trabalho, uma proposta de trabalho, né? E eu estava precisando, né, desse complemento de renda. Mas Deus, para você ver o cuidado que Ele tem com a nossa vida, o amor. Deus, através de uma mensagem, de uma pregação, né, da missionária até Cristina Maranhão, que eu gosto muito dela. Através da internet, assistindo, Deus mandou um recado através dela para mim, que não era para eu aceitar esse convite. Eu falei, poxa, mas será? Você às vezes duvida, né? Será que é para mim essa mensagem, né? Meu Deus, mas é muita coincidência. Na mesma hora que eu preciso, né, dar a resposta, como é que pode eu receber essa mensagem? Eu sou muito atenta aos sinais, né? Porque lá atrás, Deus mandava os sinais para mim,
mas eu não era atenta. Eu fazia com que o meu cérebro, não, isso daí não é coisa da minha cabeça. Não vai acontecer nada, inclusive sobre pessoas e sobre relacionamento. Que essa foi a principal falha da minha vida. Foi me aconselhar com pessoas e não pedir a opinião de Deus sobre decisões extremamente sérias na minha vida. Principalmente com relação a casamento, a relacionamentos. Eu já deixo aqui a dica para vocês. A gente tende a pedir conselhos, né, para a família, para o irmão, para a avó, para o tio, para a prima, para os amigos, mas você foi lá pedir o conselho para Deus? Você pediu a opinião de Deus sobre essa pessoa que você quer colocar na sua vida? Se ela é a pessoa que Deus está mandando para você na sua vida? Não, você ainda não pediu. Então, se eu fosse te dar o maior conselho nesse dia, seria esse. Tudo que você fizer, peça a opinião de Deus. Espere a resposta dele. Então, nesse trabalho, como eu estava falando, veio essa mensagem. Depois, aí eu falei, não, eu acabei aceitando, né? E ainda fui usada ali nesse trabalho para ajudar uma pessoa que passou pela mesma situação que eu precisei vencer na vida, né? De relacionamento tóxico. Ajudei essa pessoa. E mais uma vez, na madrugada, o meu celular não consegue, ele não desperta, né, em vídeos na madrugada. De repente, toca o meu telefone num pregador, num evangelista que eu adoro, e ele mandando uma mensagem de Deus. Olha, eu já te disse, não é para você aceitar. Porque os planos que eu tenho para você são outros, são maiores. Você não tem que seguir os desejos. Nesse sentido, a mensagem. E nunca aconteceu isso com o meu celular, de me despertar, né? Com a mensagem ainda pedindo para eu obedecer a primeira mensagem, que era da pregação da missionária. Aí eu já... Nossa, já é a segunda mensagem. Só pode ser Deus. É Deus. Aí lá vai eu para a oração ali na madrugada. Senhor, se é o Senhor, me dá mais uma resposta. Fui ao culto. No culto, o pastor, ao final do culto, eu não sei. O Espírito Santo tocou no meu coração que tem uma pessoa aqui que precisa tomar uma decisão e essa decisão tem que ser tomada essa semana. É comigo. Eu tenho que entregar, eu não vou aceitar esse trabalho. E eu estou fazendo parte de uma mentoria, onde a gente trabalha muito essa questão do propósito, né, do reino. E aí, eu indo ao culto, o pastor falando sobre o propósito, eu falei, Senhor, clarifica para mim, porque eu não estou entendendo qual é o sentido disso, né? Qual é a direção que o Senhor quer me dar? Clarifica meu propósito, porque eu preciso ter uma resposta, eu estou confusa, né? E aí Deus usou o pastor para falar de propósito, para falar sobre na célula, e ainda usou a minha boca ainda para ajudar o outro irmão, para dar a resposta da oração do outro irmão. Que foi a seguinte: nunca troque o seu propósito por proposta nenhuma. Por mais que você tenha errado na sua vida, por mais que você tenha falhado, como Abraão falhou em não ter paciência em esperar as promessas de Deus se cumprirem no tempo determinado por Deus na vida dele, e seguiu, né, a voz da carne da esposa em querer gerar um filho antes do filho da promessa, porque aquele primeiro filho que ele gerou não era ainda o filho da promessa. O filho da promessa de Abraão era Isaque e estava preparado. Por mais que as circunstâncias estejam assim, impossíveis, você tem que entender que Deus é o Deus que promove o impossível na nossa vida. Ele é capaz de fazer tudo na nossa vida.
E você precisa confiar até o final naquilo que Ele quer para a sua vida. Então é essa fé que a gente precisa trabalhar. Todos os dias a gente tem que nos avaliar sobre o nível da nossa fé. Qual é o nível da sua fé? Se Deus chegasse e te perguntasse de 1 a 10, hoje, se Jesus voltasse hoje, porque Ele vai voltar e diz que Ele vai voltar de surpresa, né? Como um ladrão. Se Jesus voltar hoje, como é que está a sua fé? Ela está, essa fé inabalável, ela está, essa fé plena, como era a de Abraão? Você pode ser considerado um amigo fiel de Deus? É isso que Deus quer de nós nos dias de hoje, porque nós passamos por tempos difíceis, mas maiores serão os que estão por vir. E você precisa trabalhar isso dentro de você. Se a sua fé não estiver no nível de Abraão, você não vai conseguir aguardar as promessas que Deus tem na sua vida. Não deixe a opinião de pessoas distorcerem aquilo que Deus quer para a sua vida. Você só vai ficar atento à voz de Deus, você só vai ter o pleno discernimento espiritual, maturidade espiritual, para discernir o momento certo, as pessoas certas, as circunstâncias certas na sua vida, se a sua fé estiver no nível de fé de Abraão. E aí? Qual é o nível da sua fé? Você seria capaz de entregar o seu filho em sacrifício a Deus, como o próprio Deus fez por nós? Na vida toda, nós vamos ser testados na fé. Às vezes, Deus te coloca em situações de deserto. O deserto é o maior momento de provas que Deus faz na nossa vida. Posso falar de deserto porque eu já passei por cada deserto que só Jesus, só a minha fé mesmo que me fez vencer os desertos que eu passei na minha vida. Se não fosse, e eu digo aqui para vocês, como prova viva de uma fé plena que eu tenho essa fé plena. Eu posso ser posso ter muitas falhas como ser humano, mas a minha fé, eu posso dizer que ela é plena. E é esse convite que eu faço para vocês. Para que vocês tenham essa fé plena, para que vocês se inspirem em Abraão e que vocês possam construir esse relacionamento, essa intimidade de melhor amigo mesmo com Deus todos os dias. Todos os dias. Não pode falhar, não é tempo de falhar com Deus. A gente não pode falhar com Ele. A gente pode falhar com a gente pode falhar com qualquer pessoa. Mas com Deus a gente não pode falhar. Não pode, porque é Ele que nos sustenta em tudo, porque é Ele que vai cumprir, é Ele que é fiel na nossa vida. Deus é fiel na nossa vida. Se você trabalhar a sua fé nesse nível de fé de Abraão, você vai conquistar tudo. Você vai atravessar todos os desertos. Você vai construir o que você quiser na sua vida. Porque a fé é isso, é você acreditar naquilo que você não vê. E se você é uma pessoa alinhada, se você é uma pessoa que acredita em Deus, que acredita no Senhor, como você vai deixar se abalar? Às vezes, em situações até assim, muito corriqueiras, né? Às vezes a gente não consegue conquistar alguma coisa na nossa vida.
E o nosso emocional já fica abalado, a nossa fé já fica abalada. Você precisa entender e dividir a tua mente a ponto de você conseguir separar as coisas do mundo das coisas espirituais. Você tem que entender que o racional não existe para Deus. As coisas de Deus são muitas vezes até assim, criativas. Eu uso com essa palavra, né? Porque Deus criou tudo, então Ele é muito criativo. E Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, Ele não vai fazer algo que você espera muitas vezes, que você colocou na sua mente, Deus vai agir dessa forma. Se você está pensando que Deus vai agir da forma que você está pensando, você já começou errado. Porque aí Ele vai fazer de uma forma que você menos espera. Ele vai te surpreender, porque Ele sempre faz mais do que a gente espera. Aí que tá. Ele sempre vai fazer mais do que a gente espera. Tudo que vem de Deus é com excelência. Ele não faz mais ou menos. Por isso que ele nos mandou Jesus, por isso que Ele nos mandou a história de Abraão como um modelo também a ser seguido nessa terra. Todas as histórias da Bíblia, se você for analisar, você vai tirar um código de cada pessoa que passou por uma prova difícil. E a maioria dessas pessoas eram pessoas improváveis. Eram coisas assim que, se você fala, né? Você fala, não, isso daí não dá para acontecer isso que Deus está falando. Mas é assim, quando Ele vai operar em alguma coisa na sua vida, Ele nunca vai fazer uma coisa assim, já, né, premeditada. Ele vai te surpreender, porque Ele sempre entrega mais, Ele sempre surpreende, Ele sempre vai fazer mais do que você espera. E dessa mesma forma, deveria ser o nosso comportamento na nossa família, na igreja, no nosso trabalho e com as pessoas. Nós deveríamos ter esse caráter de não fazer o que tem que ser feito, mas sempre fazer aquilo além do que está sendo pedido. Sempre procurar fazer com zelo e excelência tudo aquilo que está nos sendo confiado. A pessoa muitas vezes não recebe uma promoção no emprego, num trabalho que ela está há muitos anos, porque ela está ali apenas cumprindo um horário. Mas se ela tivesse a cabeça do dono da empresa, de vestir a camisa da empresa e trabalhar entregando sempre mais daquilo que ela pode, você acha que ele não vai recompensar? Então, procura fazer tudo na sua vida com excelência, tentando sempre, passar para um novo nível de fé, acreditando nas promessas, acreditando nas coisas boas que Deus possa te proporcionar, porque você está sendo reto, você está fazendo com excelência, você tá com um comportamento maravilhoso diante de Deus. É isso que a gente precisa se avaliar diariamente. Quando Deus, em Gênesis 22, foi em Gênesis aqui, né? Deixa eu falar para vocês. Só um momentinho. Gênesis 17, ele falou: mesmo Abraão tendo falhado, Deus permaneceu fiel em suas promessas e não desistiu de Abraão. Porém, ele o advertiu, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Bom, duas chaves, né? 2 códigos que é de Abraão que a gente vai colocar no nosso coração hoje. Primeiro, jamais sair da presença de Deus.
seguir em obediência a Deus, né? Porque a partir do momento que você sai da presença de Deus, as coisas começam a dar errado. Você destrói a redoma de proteção que Ele coloca sobre sua vida. É só sair da presença de Deus que, por mais que Ele tenha misericórdia e graça, a escolha foi sua. A promessa vai atrasar, porque você seguiu a sua vontade e não a vontade dele. A vontade de Deus é que você ame Ele sobre todas as coisas. Se preocupe com o reino dos céus antes de se preocupar com as coisas materiais, né? Foque no reino de Deus e na justiça e o resto lhe será acrescentado. Primeira coisa, amar Deus sobre todas as coisas. Focar no reino de Deus acima das coisas materiais. Por mais que os olhos brilhem, por mais que sejam propostas tentadoras, nós nunca devemos trocar um propósito por uma proposta. E mesmo que você cometa erros na sua rota de vida, e todo mundo comete, não existe uma pessoa santa nesse mundo, o único santo foi Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que modelar o caráter e o comportamento de Cristo. Porque Deus, Ele tem misericórdia e Ele nos enche de graça. Graça é um favor imerecido. Então, por mais que você fale na sua caminhada, mas se você anda na presença e na obediência a Deus, os seus planos, as suas promessas e os seus sonhos são acelerados. Andar na presença significa ativar um propulsor de energia crística na sua vida, onde ele acelera, onde ele faz prosperar, onde ele tira toda a sujeira, toda a maldição, toda a obra maligna. Você vira um ser humano inabalável. Inabalável. Então, que nós possamos aprender com Abraão a ter essa fé inabalável, essa fé plena, perfeita, né? Um comportamento, um caráter perfeito, onde as pessoas possam enxergar Jesus em nós. Onde as pessoas possam enxergar uma fé de Abraão em nós. Essas são as lições espirituais da vida de Abraão que Deus gostaria que nós absorvêssemos, né? Porque Deus, Ele está pedindo esse relacionamento de melhor amigo. Assim como Ele falou para Abraão, meu amigo, que você tenha a honra de ser chamado também. Além de filho amado e amada que você tenha a honra de ser chamado de meu melhor amigo, pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Então, entenda que não existe erro de rota que seja maior do que a força do chamado que Deus tem para você na sua vida. Não deixe nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhum deserto, nenhuma luta, nenhuma dificuldade abalar a sua fé. Porque essa é a força propulsora para você conseguir vencer isso muito rápido. Seja forte, corajoso e tenha uma fé inabalável, como a fé de Abraão. Leia Abraão, se inspire nele, se inspire nessa fé plena, porque se ele fala que se nós tivermos uma fezinha do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente já pode mover montanhas, imagine essa fé de Abraão, essa fé plena. Eu já experimentei muitos milagres, eu já vi muitos milagres, eu já experimentei muita coisa através dessa fé plena, até mesmo antes de ser convertida. Então a fé plena, ela é capaz de transformar a sua história. É o que eu mais desejo para vocês, que vocês tenham essa fé plena de nível 10. Se você fosse avaliar a sua fé de 1 a 10, qual seria o nível da sua fé hoje? Você tem que trabalhar para que a sua fé esteja no nível 10, porque se Jesus está voltando,
e ele chegar e fizer essa pergunta para você, qual vai ser o nível da sua fé nesse dia? Então trabalha a sua fé, porque sem ela você não entra no reino dos céus. A sua fé tem que ser nível 10, tem que ser uma fé no nível de Abraão. Espero que vocês tenham gratidão, amada Elisama, Deus assim usando, eu sou apenas uma serva, um instrumento, né, para falar da bondade, do amor, do cuidado, das lindas lições que a palavra traz para nós, né? Eu acho que é isso, a gente tentar modelar o caráter e o comportamento dessas pessoas que são íntimas de Deus, né? Primeiro, Jesus, né, o nosso Senhor, que a gente tentar modelar o caráter dele, o comportamento, para que as pessoas enxerguem Jesus em nós, né? É o nosso exemplo que arrasta as pessoas, é o nosso exemplo que faz as pessoas virem para o reino. Não é por força e nem por violência, né? Então, você tem que ser exemplo em qualquer lugar que você estiver, do caráter de Cristo. É isso que ele pede para nós, né? E a fé de Abraão é uma fé muito linda, muito plena, muito maravilhosa, né? E eu peço todos os dias para que Deus sempre aumente a minha fé, sempre renove a minha mente e aumente a minha fé, que essa fé nunca se diminua. E é isso que eu desejo para vocês nesse dia também, que vocês possam se inspirar na história de Abraão e nessa fé de Abraão, para que vocês nunca se abalem em nenhuma circunstância na sua fé, que ela seja sempre crescente, 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 num nível de transbordo tão absurdo que a sua fé possa curar à distância, como Jesus fazia, como Jesus curou, né, aquele servo do centurião. Então, a gente tem que todo dia renovar, e o pai da fé, que é Abraão, nos ensina a amar Deus mais do que tudo nessa vida e a ter fé e a confiar nos planos dele, mesmo sendo falhos. Não é verdade? Porque Abraão foi um servo como nós, né? Falar da fé de Jesus é uma coisa, porque ele é santo, ele é pleno, ele é a plenitude, ele é o próprio Deus personificado. Agora, falar de uma fé de Abraão, que foi um ser, um servo como nós, e se inspirar, né? Porque com nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas... Porque a gente passa por tudo isso, a gente passa por essas inconstâncias, né, na nossa mente, e às vezes a gente não entende o porquê que está demorando de acontecer as coisas, mas existe um propósito atrás de tudo isso, existe um tempo de Deus, que é o tempo dele, ele sabe quando que a gente está preparado, quando a gente não está preparado para receber aquela bênção, para receber aquele milagre. Tem coisas que ele vai trabalhando dentro de nós que a gente ainda nem tem consciência, mas ele conhece toda a trajetória da nossa vida, ele consegue enxergar o nosso futuro, ele sabe o que é melhor para nós. Então, em momentos difíceis, você nunca veja o lado negativo, sempre olhe para o positivo, e essa fé plena vai fazer você olhar para o positivo, vai fazer você enxergar que se existe a demora, é porque você precisa trabalhar um fruto do Espírito, que é a paciência. É um fruto do Espírito. Se não precisasse trabalhar a paciência, não seria um fruto do Espírito, né? Que Jesus nos ensina em Gálatas 22. Então, tem que trabalhar a paciência, porque ele nos pede. Você pede sabedoria para Deus, ele te manda problemas, porque é resolvendo o problema que você vai ter sabedoria. Então, a gente precisa ter essa perspicácia e entender o que Deus deseja de nós. Primeiro, essa fé plena. A gente está em plena presença, né,
em pleno relacionamento e intimidade com Ele. Não é só frequentar a igreja aos domingos, a gente precisa estar em comunhão. É importante a comunhão, é importante estar na igreja, mas o relacionamento com Deus, ele precisa ser diário. A sua fé só é fortalecida e aumentada se você tiver um relacionamento diário com Ele, se você tiver intimidade com Ele. Sem isso fica difícil. Então, esse foi o devocional do dia, né? As lições espirituais da vida de Abraão, que vocês possam ser tocados grandemente por essa palavra de hoje que Deus nos trouxe, né? Sobre a fé plena que nós devemos desenvolver em todos os dias da nossa vida, sobre aguardar as promessas se cumprirem no tempo certo, sobre entregar os nossos problemas nas mãos de Deus e agir com paciência para que nossas promessas não sejam, né, desaceleradas, como aconteceu com a gente. Não, isso tudo nos faz também deixar de lado a nossa ansiedade, nos faz blindar a nossa mente e o nosso espírito para que Deus possa agir fortemente e acelerar todos os planos da nossa vida, todas as promessas da nossa vida. Então, eu quero agradecer grandemente a presença de todos que estiveram aqui, tá? Todos os dias agora tem o devocional, tá? Às 9 da manhã. Então, todo dia nós vamos trazer aqui algumas lições, né, da palavra, para que a gente possa refletir no nosso dia a dia. Mandem aqui esse aviãozinho para as pessoas. Esse é um instrumento também de evangelização, que a gente possa, né, atingir novos corações, que a gente possa ganhar almas para Jesus, ver que Deus está agindo, né? E a internet é um meio de transformar pessoas também, de chegar no coração das pessoas, né? Então, eu quero agradecer, Senhor, por todos esses irmãos que estiveram aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai, dedicando esse tempo precioso para ouvir mais de Ti, Pai. Que as lições de Abraão, que a fé plena de Abraão, Pai, possa se instalar na vida deles, Pai. Que eles possam ter essa fé inabalável, Senhor, em qualquer circunstância da sua vida, Pai. Toque, Pai, na vida dessas pessoas, blinda, protege e guarda todos eles de todo mal, e o que o Senhor possa mover montanhas, possa realizar o extraordinário, o sobrenatural na vida deles, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por mais um dia na sua presença, com essa fé plena que eu carrego dentro de mim e que eu transbordo de tanto amor pela Tua palavra, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor na minha vida, Senhor, e na vida dessas pessoas, na vida dos nossos filhos, das nossas famílias, nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Gratidão. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Então, eu aguardo vocês aqui às 9 todos os dias. Um beijo, fiquem com Deus e na paz do Senhor. O pastor! Que bênção, pastor, o Senhor aqui. Gratidão pela honra de estar aqui, né? Falando da palavra, né? Com a sua bênção, com o seu convite. Estou muito honrada, né? Muito grata a Deus por isso também, viu? Gratidão. Deus abençoe, até amanhã. Tchau.